Boa tarde para todos que estão nos assistindo nesse instante. Estamos aqui com o programa Experiência de Vida, no estúdio da TV Canaã, a sua TV online. E estamos aqui com os dois reverendos, o nosso irmão Dorival, presidente da Conferência Crescendo em Cristo, é o Dorival Diogo, né? E também o vice-presidente da Conferência em Cristo, o reverendo Douglas Sérgio. E por isso nós desde já queremos agradecer por atender o convite de estar aqui conosco e, portanto, a gente pode dar início a este pequeno estudo, né? Falando com o tema sobre a salvação em Cristo Jesus, e a gente vamos saber desses dois reverendos como assim a Bíblia nos relata concernente à salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus, né? A paz do Senhor, reverendo Dorival Diogo. Amém, santo. A graça e a paz, que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Então, estamos aqui nesse estúdio, né? E por isso estamos aqui com 5 pontos para fazer a pergunta para os nossos irmãos acerca da salvação, né? Primeiro, vocês são presidente da Conferência em Cristo, né? O ensino, a base de ensino da Conferência em Cristo sobre a reforma protestante, né? E desde já queremos perguntar até mesmo o nosso amado irmão Dorival concernente por que reforma protestante? Que muitas pessoas às vezes com certeza não sabem. Por favor. Amém? Mais uma vez a graça e a paz. Muito boa pergunta e, como o senhor mesmo falou, pastor Valdeci, porque aqui está escrito a base do ensino na reforma protestante. Por que protestante? Porque nós protestamos, agora do século XVI, isso tem a ver com a reforma, e nós protestamos contra a um pensamento teológico apodrecido, podemos dizer assim, né? Esse pensamento já vem, creamos nós que esse pensamento nasce lá pelo começo do quarto século, com o imperador romano virando crente, né? O nosso Constantino, no contexto generalizado, e daí se torna um dos nossos irmãos, e a gente vê a igreja, isso é lá pelo quarto século, e a igreja tende aí a igreja é a igreja dos apóstolos, até então, e essa igreja agora entra um novo pensamento, que nós chamamos de romano. Seria uma igreja católica, apostólica, até então. Agora, igreja católica, apostólica, romana. E isso cresce tanto de uma maneira tal que quando chega no século XVI, há essa reforma protestante. Protestante de protestar contra um pensamento, uma teologia apodrecida. Essa é uma das definições da palavra protestante. Nós protestamos contra essa teologia de então. Então, esclarecendo, nosso amado irmão esclarecendo sobre a reforma protestante, né? Que no termo protestante, dos pentecostais, é a mesma posição, é o mesmo sentido? Olha, eu diria que não é exatamente o mesmo sentido, porque eles enxergam com outra ótica, né? Eles enxergam com outra ótica, eu diria, porque no pensamento pentecostal, o protestante talvez iria enveredar por um caminho de intriga, seria um caminho que não diz exatamente, porque seria como se nós estivéssemos brigando com nós mesmos, né? Esse pensamento, muito bem perguntado pelo nosso entrevistador, esse pensamento, nessa visão teológica pentecostal, seria uma visão de intriga, seria uma visão que nós estivéssemos jogando pedra na cruz.
Entende? Não, porque são nossos irmãos. E a gente está lutando contra. Não, não, não. Nós não estamos, nem estivemos lutando contra o nosso irmão. Estivemos lutando contra uma teologia que foi absolvida pelos nossos irmãos. Então, não diz exatamente o que nós dizemos com essa visão reformada que nós trabalhamos. Reformada. Então, a gente vamos, na verdade, entrar no texto principal, né, no tema principal, que é concernente a salvação. Quando a gente vê, né, os pentecostais, os assembleanos e os demais irmãos pentecostais, a gente vê que, em termos de salvação, eles têm uma linhagem, né? E eu queria saber do reverendo o seguinte, concernente à salvação, qual foi e qual é o plano de Deus de salvação para o homem pela Bíblia Sagrada? Podemos dizer, né? Qual foi e qual é o plano? E qual é o plano de Deus, né? De salvação para o homem, né? Para o homem, pela Bíblia Sagrada. Pela Bíblia Sagrada. O plano de salvação, né? O plano de redenção, né? Para esse plano acontecer, teria que acontecer uma expiação, né? E uma grande expiação e única expiação. Porém, nós sabemos que, sabendo Deus dessa queda, porque esse homem cai, Deus já sabia dessa queda, apesar de Deus não ter nada a ver com essa queda, ou seja, Deus não é autor do pecado, né? Porém, Deus sabia por que aquilo que eu estava perguntando. No passado houve o cordeiro, na eternidade já tinha havido o cordeiro, né? Lá na eternidade esse cordeiro já tinha sido sacrificado, ou seja, sabendo Deus biblicamente desse plano de redenção, de salvação para a raça humana, para a qual Deus tem um projeto eterno, né? Então, esse cordeiro imaculado, né? Aquele que é antes de tudo e de todos, esse cordeiro já havia sido morto na eternidade. Este é o plano de Deus para a salvação do homem, né? Então, esse Cristo que vem se materializar, né? O Messias que viria, o Messias do Velho Testamento que viria e veio, o Messias que todos os profetas falaram ao seu respeito, desde Moisés até Malaquias, nessa ordem da nossa Bíblia, né? De Moisés a Malaquias. Então, esse Messias já havia sido morto na eternidade. E lá em Gálatas 4:4, se eu não me engano, né? É a plenitude dos tempos, né? A plenitude do tempo, o dia do nascimento do Cordeiro de Deus, que ele iria se materializar, ia se tornar homem, ia se tornar o verdadeiro Emanuel. Ou seja, um Emanuel que já havia sido anunciado pelo próprio Deus desde a eternidade. Então, o plano de Deus de salvar a raça humana através de uma expiação pelo segundo Adão, que é o nosso Cristo, né? Esse é o plano de Deus para todo aquele, aí de João, né? Está lá em João, para não foste vós que buscastes a mim, eu vos busquei a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedide ao meu Pai em seu nome ele vos conceda. Então, é o plano de Deus. Era o plano de Deus, a expiação, como ele diz em João também 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas não morra de quê? Da segunda morte, a morte do Espírito. Mas, quando a gente vê, né? O senhor falou aí uma palavra muito importante, né? Que o Senhor Jesus morreu na cruz para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Será que é possível que todo homem crê que Jesus Cristo é o Salvador? Será possível isso? Será que dá para enxergar isso pelas Escrituras? Para todo aquele que nele crê. Quer dizer, os que não crê, como é que fica a situação, né? Pois não. A Bíblia nos mostra um outro caminho, porque a Bíblia fala de dois caminhos. Jesus fala de dois caminhos. Jesus fala de uma porta estreita
e diz que não são muitos que vão enveredar por ela, né? E ele fala de uma porta bem larga, a gente sabemos que é simbologia. Então, na ótica, não na ótica, biblicamente falando, existem os dois caminhos, um apontando para a salvação eterna e o outro para a condenação eterna. E digo mais, hoje, agora eu digo na ótica humana de atual, hoje com 6 bilhões de pessoas no planeta, a estatística mundial diz que existe apenas 2 bilhões de cristãos, né? Generalizando, e tem pessoas de credos aí que dizem também cristão, quem somos nós para dizer que elas não são? Então, entre 6 bilhões de pessoas no planeta hoje, tem mais, 2 bilhões se dizem cristão. Então, a gente agora volta para a Bíblia, Jesus já falou disso. Ele falou de uma porta estreita e disse que nem muitos não iriam encertar aquela porta, não iriam enveredar pela porta. Porém, ele falou de uma larga, da facilidade da larga, que muitos caminhariam por essa porta. Então, biblicamente falando, meu pastor, sem medo de errar, pela Bíblia, 2 caminhos: salvação eterna e condenação eterna. Para que o homem enxergue esse caminho de salvação, eu creio, minha assim, talvez, quer que o senhor tenha a dizer concernente isso, para ele enxergar o caminho de salvação, porque a gente vê o homem perdido no pecado, né? Para que ele enxergue o caminho de salvação, será que por si próprio ele vai fazer isso? Ele vai querer, vai procurar, ou Deus marcará um encontro com ele, falará com ele, talvez? Pois não, pode responder, por favor? Por si próprio ele não acharia esse caminho, mesmo porque a Bíblia diz que nenhum homem quer Deus, e que todos pecaram e destituídos foram ou fomos da graça, todos, né? Fomos contaminados pelo pecado, como diz os calvinistas dos nossos pais federais, né? Todos pecaram, nenhum homem quer Deus. Agora, de novo, João, não foste vós que buscastes a mim, diz Deus, não foste vós, João 15:16, não é assim? Não foste vós que buscastes a mim, eu vos busquei a vós. Então, com certeza absoluta, o homem não se moveria, porque ele está morto em delitos e em pecados. Ele é patético, ele não tem vontades de acerto, porque a própria palavra diz que nenhum homem quer Deus, né? Então aí cai por terra a religiosidade, o buscar a Deus, o sacrilégio. Existe, é Deus quem busca, é sempre de cima para baixo, é a redenção, é Deus olhar, é Deus buscar, é Deus agora já ter sacrificado o seu filho desde a eternidade, por saber, né, que a raça cairia no depravo, como diz os calvinistas, e ela vem a cair. E ela vem a cair porque nós pecamos na pessoa de nossos pais lá no Éden e contraímos um pecado que é hereditário, porque o pecado é hereditário, né? João fala de um pecado e Paulo fala de outro pecado. Existe um pecado dos nossos próprios desejos, mediante os meus olhos, mediante os meus sentidos naturais, e existe um pecado do qual eu não posso me livrar, porque ele é hereditário. É o pecado do Éden. Por conta disso, Deus sois o nosso Cordeiro imaculado e justo. Ele foi morto e sacrificado para que vertesse o seu sangue para nos purificar. Então seria impossível o homem caminhar sozinho em direção a Deus. Quando a gente vê ali no Jardim do Éden, nesse caso aí, o Senhor é quem chama. O Senhor é quem chama o homem, certo? Agora, antes assim, no Jardim do Éden, antes do pecado, antes do casal cair no pecado, o homem tinha acesso de falar com Deus, né? E após o pecado, aí Deus constituiu os 2 caminhos, ou já estava determinado por Deus os 2 caminhos. Quer dizer, abriu-se os 2 caminhos, Deus marca um encontro com a pessoa, porque o homem não tem capacidade de querer Deus, pelos seus delitos de pecados, né? Aí, isso quer dizer o quê? É um escolhido de Deus? Será que o Senhor faz isso com todos? Sim ou não?
Esse caminho é muito bom, porque o homem peca porque alguém peca antes desse homem e o conduz ao pecado, né? A gente sabe que esse pecado começa lá nos espaços siderais, vamos dizer assim, porque o nosso opositor peca e nos leva a pecar na pessoa de nossos pais. Então o Senhor diz que existia um caminho, porque Deus é criado, Jesus cria Adão provavelmente sem pecado, porque Jesus se materializou, né, se tornou humano. Mas que humano? Um humano depois da redenção, da minha e da sua redenção? Um humano depois da queda? Ou um humano antes da queda? É provável que Jesus tenha atraído para si essa humanidade antes da queda. É a humanidade de Adão. Tá certo? Porque nem depois de cair, a coisa é tão braba, tão feia, porque depois que Adão perde aquela humanidade, tá certo? Que cai em pecado, que os calvinistas chamam de depravação total. Mesmo depois dessa restauração nossa, hoje nós olhamos para Cristo porque Ele olhou para nós primeiro. Mesmo assim, essa natureza humana fica impregnada. Deus nos salva, mas não leva junto com essa salvação, ou não traz junto com essa salvação, toda essa liberdade da nossa matéria, né? Porém, nós temos o mundo como opositor, temos o diabo como opositor, e temos a nossa natureza humana, que ela perdura, ela continua. Então, mas o Senhor falava de 2 caminhos, né? Até então apontava para um caminho, um único caminho, salvação para todo sempre, amém? Né? Depois da queda, realmente, muito pertinente a sua observação e pergunta. Então, nasce-se um novo caminho. Tá? Então, esse novo caminho agora que nasce é depois dessa queda. Né? Sabendo Deus, apesar de Deus não ser autor do pecado, mas sabendo Deus que isso aconteceria, o Cordeiro Imaculado já havia sido morto desde a eternidade. Né? Para que, através dele, nós voltássemos para aquela condição de Adão antes da queda. Mas condição de Adão antes da queda por salvação e não por natureza humana. Porque a natureza humana ainda continua a perdurar em nossas vidas, né? É por isso que depois de morte ainda haverá glorificação. Então é provável que nós adquiramos agora a natureza de Adão. Tá certo? Eu não estou exatamente dentro da sua pergunta, porque a qual eu esqueci um pouco que o senhor formulou. Ela foi extensa, mas o senhor apontou para 2 caminhos, eu estou baseado nesses 2 caminhos. E o senhor perguntava se o homem teria condição de por si só. Não tem condição de por si só também. Ele jamais iria. Tá certo? Então, se o senhor... à vontade. No caso, o senhor faz esse chamado, marca um encontro com ele, chama ele... É uma pessoa escolhida, ele chama todos. Como é que é esse chamado de Deus? Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Aí o Senhor, essa escolha é para todos? Como é que é essa chamada aí pela Bíblia? Eu costumo dizer que nós ainda somos analfabetos bíblicos, né? É verdade. Né? Sem medo de errar. Se não for assim, se não abrir o verbo, não aprende nunca. Nós estamos aqui para acertar, para adquirir um do outro aquilo que Deus já passou, com certeza. um para o outro. Então ele diz, não foste vós. Nós sabemos que literalmente é Ele quem chama. Agora, se em cima disso eu formular uma pergunta, mas Ele chama Douglas Sérgio e não a mim, eu não responderia. Eu acho que Ele aponta para todo, porque seria uma injustiça. Eu costumo dizer às vezes nas minhas pregações que Deus não tem ninguém para medir força. Deus está acima de tudo e de todos, né? Então Deus não fica na moita e coloca o pé para que eu caia. Então eu vejo, esse achismo não é muito bom, mas eu creio que esse chamar é generalizado. Mais dia, menos dia, na terra do vivente, o homem sente no coração algo. Mesmo conversando com algumas pessoas, ele diz isso, por mais perversas que elas sejam, ou tenham deixado de ser quando elas relatam os nossos testemunhos, nossas igrejas. Então, esse chamado especial está apontando para um hipercalvinismo. Eu não abraço
respeitando meus irmãos, esse hiper-calvinismo, dessa escolha desde a eternidade. Para quê? Por quê? Parece até que Deus está medindo força. E Deus não precisa medir força comigo. Eu, uma simples criatura, que Ele faz o que quiser. Pois é. Aí quer dizer que traz também esse assunto aí, talvez para uma predestinação, né? Talvez de um homem. Que a igreja é predestinada, que viria. Certo. Agora, as pessoas físicas, sim, como igreja que somos, templo e morada do Espírito Santo. Eu digo a igreja como um todo. Essa igreja iria existir e Jesus é a cabeça dela, né? Agora, eu não consigo me aceitar essa predestinação hiper, desde de uma eternidade, entende? Onde eu viria. Eu não vou dizer assim, ó, eu posso fazer o que eu quiser fazer, tal, eu de todo jeito vou estar salvo. Não é isso que eu quero dizer. Isso é muito banal. Eu viria porque eu já estaria voltado para isso. Ou seja, eu nasci salvo e meu irmão nasceu condenado. Eu não consigo ainda enxergar dessa forma. Tá certo? Então eu volto à sua pergunta e abraço a sua tese no sentido de que eu creio, não só penso, eu creio que mais dia menos dia, o versículo, não foste vós que buscaste a mim, eu busquei a vós e vos nomeei, toca-se no coração, porque lá em Paulo a gente vê alguma coisa parecida. A gente sente que Paulo resistiu, porque a convenção de Paulo começa desde o apedrejamento de Estevão, né? E nem assim ele abraça de fato e verdade ainda. É verdade. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que esse chamar mais dia menos dia, de uma maneira ou de outra, Deus tocará no coração de cada um. É como que Deus cria uma situação na vida de um ser humano para ele despertar o chamado de Deus na sua vida. É coisa maravilhosa, não é? Maravilhoso. Eu creio assim, coisa tremenda. Até que nós conheçamos mais, né? Até que nós conheçamos mais, eu creio, porque eu acho assim, eu sei que a palavra é pesada, é um ato de covardia, porque quem somos nós? Agora, mesmo no chamado de Deus para com o homem precisa dizer o sim, né? Isso quer dizer que, querendo o homem ou não, ele é forçado a dizer um sim, porque é chamado por Deus? O que é que o senhor diz sobre isso? Não, ele não é forçado a dizer um sim, não. Na minha concepção, na minha ótica, na minha teologia, ele não é forçado a dizer. Porque há os pontos, né? Há dos pontos do arminianismo que nós estamos falando e estamos misturando com o pensamento calvinista. E, na verdade, nós estamos falando de Bíblia. É verdade. Essas são as duas maiores teologias do mundo e as quais eu respeito, como respeito qualquer um e queira aprender de cada um, né? Assim como tem alguns professores meus também que são, né? Tem esse pensamento teológico calvinista, nem por isso a gente deixa de estudar com ele. Porém, absorvo aquilo que cabe em mim, porque não dá para empurrar em mim, na minha natureza, aquilo que eu rejeito. Tá certo? Então, esse homem não é forçado a dizer sim. Esse é um dos pensamentos do arminianismo, de que o homem resiste à graça. E o calvinista diz que ele não resiste de maneira alguma. Entende? Por conta da soberania de Deus, aí ele não resiste. Não, se Deus quiser, todos serão salvos ou todos se perderão. Porque isso tudo está no seu controle. Aí alguém diz para mim assim, a soberania de Deus, sim, graças a Deus, eu creio nela. Se Deus quiser, nem que eu não queira, eu serei aquilo que Deus quer. Mas é preciso o homem dizer sim. É preciso para ele dizer sim, ele sente o chamado, né? Deus criou uma situação na sua vida e ele ficou numa inquietação tão terrível, tão sufocado, que ele precisa dizer sim, porque o coração dele já começa a ser transformado, já começa aquela coisa jorrante no seu coração, algo diferente que ele nunca viu antes. E aí ele termina levantando a mão e dizendo sim, mesmo que alguns dizem que na hora tem algumas vozes do lado dizendo que não, e fazendo ele lembrar as coisas do mundo, ou cachaça, mundano, coisas de prostituição, mas do outro lado é uma força maior, que é o Espírito Santo, está chamando ele, que ele não suporta, e ele levanta, dá um impulso e de um sim para Cristo Jesus, e é uma maravilha que ali ele não tem como. O homem pode ser duro, como diz um ditado aí fora, pode ser duro na queda, mas ele chora, ele começa a chorar, a ficar uma criança chorando, mas é o trabalhar de Deus, né, meu amado? É um trabalhar de Deus, e o Senhor falando, a gente se reporta lá para a Gênesis. Pois aquele juízo do dilúvio,
a gente vê agora que lá em capítulo 4, verso 25 e 26, nasce Sete, né? O terceiro filho de Adão e Eva, que Deus chama pelo nome, que nós sabemos que foram muito homens e mulheres. No capítulo 5 já fala isso. Então, assim, começa a se invocar o nome de Deus, né? E bem cá na frente, no capítulo 6, é terrível. Aquele capítulo 6, o mundo está terrível, né? Porque o mundo só cheira assassinato, o homem é rebelde. É quando há aquelas junções daquelas duas linhagens, que alguém diz que foram os anjos que se materializaram, os anjos caídos se transformaram. Olha a palavra de Deus no momento. Anjo é assexuado, jamais se envolveria com seres humanos. É verdade. Ali aponta para as duas linhagens. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. As mulheres formosas que ele se envolve se perverteram de uma maneira tal que parte para um dilúvio, né? Que aquilo ali é um dilúvio, é uma correção, né? Para aquele povo ali. Então, vindo por esse prisma, eu quero crer o seguinte: ó, Deus não tem que ter bolado nada na eternidade, porque está aqui, está visível. Eu sou humano, eu enxergo aqui, a palavra está escrita aqui, e eu enxergo aqui, e dali você vê agora aquele dois nascimento. O menino que morreu, o próprio Jesus Cristo dá testemunho dele, diz que é Abel, o justo, né? Mas não diz a mesma coisa de Caim, né? João diz que ele não se firma na verdade desde o início. Mas a gente sabe que apesar dele ser tratado, o próprio Jesus chamou alguém de filho do diabo, mas a gente sabe que isso é um simbolismo, é pela sua essência, pelas suas práticas. A gente sabe que de um mesmo ventre nasce Abel, nasce Caim, nasce Sete, né? De um mesmo ventre. Agora, se há essa contaminação, a coisa é grande, porque essa contaminação é aqui na terra, é de um mesmo ventre, é de um mesmo sêmen. É a mão que afaga, é a mão que apedreja. É o menino que foi morto pelo irmão e o outro que é terrível. É a boca que louva a Deus, que beija, é que roga praga. Então, essa coisa começa aqui. E se a gente não entender a criação, se a gente não entender a conceição de Adão e Eva, a gente vai estar se perguntando até Apocalipse, voltando para a criação. É ali, a coisa está transparente ali, né? Então, se eu enveredar pelos céus, olha, Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas a nós e a nossos filhos, né? As não reveladas a Deus. Pertence a Deus. Glória a Deus. Quando a gente vê acerca disso aí, se resume o seguinte, que é Deus, verdadeiramente é Deus chamando e mais nada. É o chamado de Deus, né? É a intervenção de Deus na vida do homem. Se não for assim, com certeza o homem se perde por completo. Então, é assim, meu amado, que coisa maravilhosa. Qual foi, né, e qual é o plano de Deus de salvação para o homem pela Bíblia Sagrada? A gente vê, na verdade, que um esclarecimento muito, muito gratificante da parte da sua pessoa, né? E que é assim, na verdade, se resume mesmo, né, na intervenção de Deus. Porque se Deus não intervém na vida do homem, estaremos perdidos por completo. Vamos aguardar um pouco. O nosso irmão Douglas, né? Será que o homem que não conhece Jesus, ele precisa tomar uma decisão para aceitar a Jesus como seu Salvador, né? Ele precisa tomar uma decisão, né, de dizer assim, a gente acabamos de até tocar um pouco sobre o assunto, né? Mas o homem verdadeiramente, para a sua tese, o seu pensamento concernente à Bíblia, o que é que o senhor diz sobre isso? É preciso o homem verdadeiramente tomar uma decisão, largar tudo que o mundo oferece para tomar uma decisão para aceitar a Cristo? Como é que é? Primeiramente, graças a paz, né? Boa tarde aos que estão assistindo e ouvindo este programa. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, e ao nosso pastor Valdeci, que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui para esclarecermos, né, alguns assuntos importantes e pertinentes, né, com relação à salvação.
E respondendo à pergunta, será que o homem que não conhece Jesus, ele precisa tomar uma decisão? Vamos começar do início, né? Algo como o senhor mesmo bem já colocou, já foi falado pelo nosso irmão Dorival. Quando nós começamos, pastor, a ler as Escrituras Sagradas, nós podemos ver o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, ele nos mostra que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. Em Romanos 3:23, o mesmo apóstolo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na mesma carta, em Romanos 6:23, o mesmo apóstolo vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então, nós podemos observar diante desses textos que o homem ele é impotente, ou podemos dizer assim, incapaz de tomar essa decisão por si só. Mas em João capítulo 16, Jesus ele vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado. Então, com base nesses textos, eu posso dizer que a decisão desse homem, a decisão desse pecador para aceitar a Jesus, ele aceita, sim, ele toma essa decisão, mas a priori é necessário, como o senhor já bem colocou, uma intervenção divina na vida dele. É preciso Deus agir na vida dele para que ele possa tomar essa decisão. Porque um morto, como Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, ele não pode tomar uma decisão, não é? Mas através da ação divina na vida dele, ele pode sim tomar essa decisão de aceitar a Jesus. Me parece que, se não me falha a memória, lá em Deuteronômio 19:30, 30:19, que Deus fala que o homem não deve escolher, né, o mal, a maldição, mas pois escolha a vida. A gente pode ver e confirmar aí, por favor, Deuteronômio. Deixa-me ver aqui. Os céus e a terra, como hoje, por testemunha contra ti. Isso. Eu te tenho proposto a vida e a morte. Os céus e a terra, como hoje, por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aí, ele precisa escolher a vida. E essa vida aqui, eu creio, meu amigo, que a vida é em termos de salvação, vida, né? Salvação, vida eterna. Morte é pecado, é condenação. Então ele disse: escolhe, pois, a vida, né? E agora, em termos em cima desse versículo, o que é que o senhor diz sobre isso? Quando nós começamos a ler, pastor, as Escrituras Sagradas concernente à salvação, existem textos que parecem se contradizer, não é verdade? É verdade. Mas para que a gente possa extrair um significado real das Escrituras Sagradas, é preciso nós analisarmos o texto, o contexto, para que a gente não possa ferir a chamada exegese bíblica. Existe uma ilustração que o doutor Augusto Nicodemos, ele fala, ele conta que, vamos supor que o homem
ele está seguindo o seu caminho. E em meio ao seu caminho, tem uma porta na frente dele. E nessa porta está escrito: vinde a mim, todo vós que estáis cansado. Isso é Jesus falando. Alguns passam, não dá ouvido, não é? Alguns têm até interesse, demonstram interesse em entrar por aquela porta, mas ele não entra. Mas alguns entram por aquela porta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele entra. Mas quando ele chega do lado de dentro da porta, ele vê outra mensagem que diz, que já foi falado: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não é? Existe texto, como eu falei, que parece se contradizer, mas eles não se contradizem. O apóstolo Paulo em Romanos, ele vai nos mostrar, que já foi falado também pelo nosso irmão Dorival, que o homem, pelo estado pecaminoso em que ele se encontra, ele não consegue ir até Deus. O apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele é enfático quando ele diz que não há um justo sequer e não há quem busque a Deus. Não há, devido à sua natureza pecaminosa. Então, é necessário a gente reunirmos alguns textos. Claro, eles não se contradizem, mas analisarmos para que a gente não possa ferir o que o texto ele está querendo passar para nós. Então, eu até concordo, com certeza. Pois a gente vê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 14, né? Que é no termo sobre espiritualmente, assim, o homem precisa ser espiritual para discernir, senão ele é natural. E por si sendo natural, com certeza ele não vai entender, né? Achou aí para a gente? 1 Coríntios, capítulo 2 e 14. Se não me fala em memória. Como é que diz mesmo? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Que maravilha, porque aí a gente vê, na verdade, se o homem, ele discerne por ser espiritual. Como é que ele é espiritual? Quando realmente Jesus chama ele, e ele está no âmbito espiritual, entendendo as coisas do Espírito Santo de Deus, aí é quando ele vai entender verdadeiramente que realmente foi chamado por Deus. Ele vai dizer: meu Deus, onde eu estava? Natural, não entendia, mas agora passei a entender. Que maravilha! Então, na verdade, a decisão do homem, ela é enfática, ela é preciso ele tomar a decisão, assim talvez, né? Mas com a intervenção divina, o senhor quer dizer, não é? Com a intervenção divina. Quando com certeza. O homem, ele precisa passar, pastor, ele estando nesse estado pecaminoso, morto espiritualmente, ele precisa passar pela regeneração, não é? Que no grego é palignésia. O que é regeneração? É o novo nascimento. Ele está morto. Ele precisa nascer de novo. Quando ele nasce de novo, aí sim ele vai ter entendimento. Ele vai começar a discernir as coisas. Aí é quando ele vai aceitar a Cristo. Ele vai tomar a sua decisão. Porque agora ele está vivo, não é? Ele vai cair em si e vai ver... ele vai cair em si e vai ver o quanto ele está no seu estado seu estado pecaminoso, não é? Aquele estado miserável, depravado. Aí sim que ele vai
reconhecer. Então, ele precisa nascer de novo. Mas enquanto isso não acontecer na vida dele, aí fica difícil. A gente vê que o irmão fala, o irmão Douglas tem a dizer sobre isso, que a gente vê às vezes as pessoas nos hospitais, muitas das vezes no UTI, né, com o aparelho, ele respirando com os aparelhos, né, está nos seus últimos finais. E muitas das vezes as pessoas chegam lá, né, para falar do amor de Jesus Cristo para esses tais, muitos nem sequer um sinal dá. Ele não decide, ele não toma decisão nenhuma, né? O que é que o senhor diz sobre isso aí? Por quê, né? Ele não está ouvindo, né? Não está ouvindo, certo que ele não está falando porque está ali enfermo. Mas será que ele não poderia dar um sinal? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele morre muitas das vezes e nem sequer um sinal ele dá. Bem, como ele está ali, podemos dizer, inapto, ele não pode se mexer, ele não pode demonstrar para aquela pessoa que está pregando para ele, nem quem sim, nem quem não, né? Para aquela pessoa que está pregando para ele, não. Mas para Deus, ele conhece o ser humano. Não é? Então aí é uma questão que não cabe, eu acho que não tem nem resposta, né? Uhum. A resposta acho que deve ser essa. Aí é com ele Deus, porque Deus é quem conhece o ser humano. É verdade. Deus é quem conhece. Então não cabe a mim julgar, né? Não cabe a mim julgar. Com certeza. Amém? Amém. Então é difícil. Olha, a Bíblia Sagrada não é fácil para se entender, mas não é impossível. E a gente vê verdadeiramente que já outras pessoas realmente, quando ele escuta a mensagem que está ali, né, doente, quase morrendo, no seu estado final, ele escuta a mensagem, ele não dá sinal nenhum, não pode se mexer, porém, ele começa a chorar. A lágrima começa a cair. Então eu tenho um exemplo muito maravilhoso de que o meu tio, o irmão do meu pai, ele não era evangélico. Então, ele submeteu-se a uma enfermidade muito, muito séria, ali na cidade de Ribeirão, e foi internado no hospital. E minha mãe foi lá visitar, e ali fazendo a visita, falando do amor de Jesus Cristo, né? A gente estamos ainda no mesmo tema, ainda sobre a decisão. Mamãe falando do amor de Jesus Cristo a ele, né, que ele era uma pessoa numa situação terrível. Ele desculhambava os crentes, ele não acreditava nessas coisas do evangelho, é uma coisa terrível. E mamãe falando do amor de Jesus Cristo para ele, pediu para que ele desse um sinal. Só que ele não tinha como dar sinal nenhum, porque ele estava no ponto final, né? E quando mamãe disse que quando olhou para ele, aí disse para ele, João, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí ele não teve como se mexer, mas aí ele começou a chorar. Aí mamãe assim imaginou. Será que essa foi a decisão dele, né? Porque o chorar vem do arrependimento, né? Vem do arrependimento da pessoa. E isso torna atrás a dizer, indo na sua tese, no que o senhor falou, de que é com ele Deus verdadeiramente, né? Porque como é que vai ter a certeza? Não tem como, ele chorou sim, mas e a certeza, né? Aí é com ele Deus. E nesse caso aí, a gente vê Deus trabalhando, ele salva quem ele quer e trabalha como quer. Irmão Douglas, na verdade, o que é que o senhor diz sobre uma pessoa dessa assim, enferma? Será que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo e não perde aquela alma para Satanás? Ou o Senhor Deus vê aquela situação e deixa o inimigo ceifar aquela vida? O que é que o senhor tem
a dizer sobre esse ponto, por favor. Bem, pastor, em Romanos capítulo 9, vamos ver se a gente consegue encontrar. Romanos capítulo 9. Nós vamos ver o apóstolo Paulo nove e 14, onde o apóstolo Paulo vai falar da liberdade e da graça de Deus. No versículo 14, o apóstolo vai dizer assim: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer-me, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Dentro desse texto aqui, pastor Valdeci, eu quero responder o seguinte: o que Deus ele falou para Moisés. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Diante dessa situação de uma pessoa enferma, como o senhor colocou, o nosso papel como cristão é levar a mensagem, é levar a palavra, é mostrar o caminho, é esclarecer o evangelho para ele. Salvação, aí agora é com Deus, porque eu não salvo ninguém. Eu fui chamado para anunciar as boas novas. Salvação é com ele. Como nosso irmão Dorival já bem colocou, salvação não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Não é do homem para com Deus, é de Deus para com o homem. É verdade. Que bênção, né? Graças a Deus. Que versículo maravilhoso, né, rapaz? A gente vê Deus trabalhando poderosamente e, na verdade, a gente temos que fazer a nossa parte e simplesmente orar por aqueles que realmente está enfermo. Simplesmente a gente temos que somente ajudar em oração. Então, passando para o nosso amado irmão Dorival, né? O seguinte: será que quando o homem aceita a Jesus como seu Salvador e depois desiste, depois ele desiste, né? Será que mesmo assim ele é salvo ou precisa retornar, voltando, tomando uma decisão, aceitando a Cristo como seu Salvador? O que é que o senhor tem, a sua posição concernente a esse ponto, por favor? Pergunta, graça e a paz novamente. Estamos felizes de estar aqui. A gente fica maravilhado, né? Nós fomos convidados pelo Senhor. Eu acho que agora a gente se convida a vir outras vezes, porque é tão bom. Não tem verdade, melhor do com que... certeza, certo? Com certeza. Nós estamos aqui, como eu já disse, sem querer ser repetitivo, é para que a gente busque o melhor de cada um, no melhor sentido da palavra. E nós três somos cristãos, buscamos É verdade, Bíblia, né? com certeza. E a gente aqui está observando, pegando essa salvação que ele já, essa deixa santa dele, que ela vem de cima, né? É verdade. E o Senhor falou de salvação e ela vem de cima, ela vem de um olhar que não é um olhar humano, né? Pois não é. Se existir alguma coisa de errado entre Deus e eu sei que está em mim. É verdade. Se houver alguma desistência, está em mim. Ou não houve verdadeiramente uma convenção. É verdade, né? É verdade. Então, essa salvação, assim, será que quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, e depois desiste, esse desistir aí, esse aceitar, são duas palavras fortes, eu não aceito por mim mesmo. Entendi. Eu tenho pelo menos de ser tocado e tomar a minha decisão. Certo. Já foi falado aqui pelo senhor do seu tio. Será que foi um sim? Será que foi um remorso? O que é que foi? Então, eu vou pegar as palavras de Douglas, assim fica até fácil. É anúncio. A igreja está para anunciar. Anunciar, é a palavra-chave. Anunciar, porque nós estamos para anunciar. E ficamos assim, será?
Será que aceitou ou não? Porém, a gente não pode, porque no último suspiro, como foi dito pelo Senhor, cabe, mesmo sem palavra, né? Se creres, se confessares com a boca e crer É verdade. no teu coração, Tem isso. mesmo que eu não possa confessar com os meus lábios, mas eu posso ter crido no coração. Aquele homem da cruz teve chance, seus lábios não estavam dilacerados, e ele teve chance de confessar. Foi advogado de Deus, Que foi maravilha. advogado de Jesus, aquele homem. verdade. É lindo, né? Glória a Deus. Glória Ele a Deus. advogou a causa de Jesus, que para ele, ele ouviu falar de alguma forma, mas o outro que está do outro lado de Cristo, que a Bíblia não diz o nome, mas a tradição chama de Gésima e Dimas, né? Ele advogou a causa de Jesus. Não, nós estamos aqui, veja que consciência. Então, essa consciência é consciência de salvo, meu irmão. Ele já está ali, não, eu vou responder pelos meus erros. Mas em cima da sua pergunta, eu lembro de Hebreus, que tem uma passagem em Hebreus que diz que é impossível do homem que conheceu, eu não lembro exatamente, né, nem o capítulo de Hebreu, mas que está aí, mas como disse Douglas, são exegeses e exegeses, e eu vou repetir o analfabetismo bíblico da gente, né, que a gente somos, é melhor dizer que é analfabeto bíblico, dizer que somos teólogo e desencaminhar pessoas, feito o senhor como líder da sua igreja, deve ter recebido tantas ovelhas com tantas mazelas teológicas, porque assim aprenderam, né? Então é melhor que a gente diga, somos estudantes, que a palavra-chave é somos estudantes, somos eternos aprendizes. Nós dizemos que somos eternos aprendizes das coisas seculares. Por que não somos eternos aprendizes da Bíblia? Né? Que é um livro sagrado que aponta para o céu dos céus dos céus. Então, esse desistir, eu posso olhar de uma maneira humana, alguém pode, porque nós vamos fazer o seguinte, a gente sabe que tem a passagem do lavrador, né? Das sementes que são semeadas, das que nascem na beira do caminho, mas antes que morra, ela viveu alguma coisa. Da que nasces no pedregulho, não cresceu, porém, as raízes não pôde, porque não havia um estrume, mas que nasceram até, e não nasceu e morreu. Para morrer tem que nascer, e não se morre, não é aborto que se nasce morto, aparece morto. Então, eu quero dizer que esse arrependimento, entende? Eu quero pegar a Bíblia para isso, e depois nós vamos estudar isso, né? Em um outro momento oportuno, porque Jesus disse que jogou-se a semente entre os pedregulhos e ela nasceu, na beira do caminho ela nasceu, em outro canto ela nasceu, mas ela só prosperou na boa terra. E depois ele explica que a semente é a palavra de Deus. Pois é. Né? E que essas pessoas, entre aspas, se converteram, mas na verdade não. Porque quando vieram as belezas do mundo, as tentações do mundo, nem resistiram, nem chegaram a resistir, porque elas não tinham sustentáculo. Então, em cima da sua pergunta, que é muito pesada, para dizer assim, sim, não se diz sim, não, em cima de uma pergunta dessa, porque ela é muito boa e muito pesada. Então, será que quando o homem aceita Jesus, a gente diria que essa aceitação não é por si só? Porque esse homem está morto em delitos e em pecados, já foi dito, né? Pronto. Esse Aí, homem... Jesus chamou ele, né? Jesus Isso. chamou ele, claro, que o homem, se ele não aceita Cristo como seu Salvador, né? Jesus chamou ele, de repente ele desiste, por algum problema e outro, né? Aí ele desiste. Aí é onde está a pergunta. E aí? E aí? Ele Jesus fala de chamar ele de é escolhido, salvo, né? ele é salvo mesmo assim, ele desistindo, ou ele tem que retornar para a casa paterna? Só ressaltando, À Dorival, vontade, à vontade. o doutor Luiz Berkoff, no seu livro de Teologia Sistemática, ele vai falar sobre o verdadeiro arrependimento e o falso. Sim, é baseado Que em maravilha, cima... é verdade. Em cima disso aí, porque nós sabemos que a parábola do joio e do trigo. E quando alguém diz assim, quer que arranque? Eu estou tentando responder isso aqui, o senhor está entendendo melhor que eu. Quer que arranque? Alguém diz assim, faça isso não. Vai que você arranca o trigo achando que é o joio. Ele está dizendo de tão parecido que é. Talvez o joio se parece muito mais com o trigo do que o próprio trigo. É verdade. Bem
Aí Jesus diz assim: se conhece a árvore pelos seus frutos. E nessa parábola alguém diz assim: e aí o que é que eu faço? Deixa crescer junto. Porque trigo vai dar trigo e joio vai dar joio. É verdade. Um vai para o celeiro apontando para a salvação e o outro vamos fazer o desfeche e vamos jogar lá no... Mas ele fingiu uma vida toda, né? Ele é quem pregava, ele é quem sentava lá na frente, ele é quem se... Entende? Então, porque se não fosse assim, Jesus não dizia assim, ó, o lavrador diz assim, o trabalhador diz assim, ó, então vamos arrancar. Diz, não, faça isso não. Mas por que eu não devo fazer? Vai que você arranca um pensando que é o outro. Ele está dizendo, eles são idênticos. Essa desistência, eu quero apontar, na caminhada ele irá desistir. Mas se ele desistir, talvez ele não volte mais. Talvez ele não volte. Desistir que eu quero dizer é ele ir para o mundo mesmo, para a bagaceira do mundo. Para a bagaceira. Para a bagaceira, porque a gente... Porque, veja bem, nisso aí, eu não quero ser radical, meu pastor, mas no mundo secular, o mundo de imoralidade, né? É preciso que a gente explique isso. A própria igreja, que em grego é eclésia, quer dizer tirado ou chamado para fora. Mas para fora de onde? Tirado de um mundo de imoralidade para um mundo moral, apontando para o mundo santo dentro de um próprio mundo físico. Glória a Deus. Não é assim? É verdade. Aí a gente vai agora entender, Deus amou o mundo. Que mundo Deus amou? É verdade. Né? É. Aí Jesus diz assim, eu não oro pelo mundo. E aí? A contradição que o nosso querido falou. Mas ninguém está se contradizendo aí não, cabe a nós extrair, né? É verdade. Então assim, eu não oro pelo mundo, eu oro por eles. Olha, Jesus dizendo no capítulo 17 de João, mas não oro pelo mundo. De que mundo Jesus está falando, né? Porque a mesma palavra de Deus e o mesmo João diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu sua joia rara para nos salvar e morrer na pior morte que existia da época. Então, como o Senhor disse, é ir para a bagaceira. Agora, antes que ele vá para a bagaceira, ele vai viver um tempo na igreja. Agora volta para a parábola. Nasceu, viveu durante um certo tempo e depois foi-se, porque no mundo, nesse mundo de imoralidade, não há lugar para convertido, não. Ele não vai ficar, do jeito que a palavra diz que eles, o joio e outros demais, não conseguem ficar na congregação dos santos, não é assim que diz? Eles não conseguem subsistir, não conseguem ficar por todo o tempo. Da mesma forma é um convertido, lá não tem lugar para ele. É um peixe fora d'água. É de uma maneira, tá? Se o senhor chegasse lá, entre aspas, alguém ia dizer, faz no que aqui? Aconteceu a história de amigos nossos, vou brincar de menino do mundo. Rapaz, teu lugar nem é aqui não, volta para a igreja. Você está entendendo? Eles dão testemunho para lá, eles evangelizam a gente. Tu não tem nada a ver com esse mundo. Então não há lugar para esse povo lá. Mesmo que haja uma doideira, que me perdoe a expressão chula, mesmo que haja uma doideira na cabeça de um convertido, mas ele voltará com certeza. Ele volta, né? Rapidinho. Volta. Então, se eu quer dizer que essas pessoas verdadeiramente, que quando ele desiste, porque verdadeiramente não foi um chamado de Deus. Verdadeiramente, isso quer dizer? Porque eu gostaria até de frisar o senhor como líder dos seus ministérios e os outros pastores que nós conhecemos, temos o prazer de conhecer. Não, está fora, não está na igreja, não. Desgostei com o pastor, ele fez um disso. Não existe isso. Cristão sai de uma igreja para outra, para o mundo não. É verdade. Convertido sai de uma igreja para outra. Se assim ele precisar sair, para o mundo não. Eu estou desgostoso e agora eu vou para a balada. Não, tem coisa errada. É verdade. Cristão não sai da igreja para ir para a balada. Estou sendo um pouco radical você, mas a palavra me dá condição de dizer isso. Não tem lugar no mundo da imoralidade do qual Deus nos resgatou para voltar para a balada. Eu vim agora na igreja voltar para a balada. É verdade. Aí Hebreu diz isso, que eu não sei exatamente onde está, só sei que é Hebreu. Aí ele diz, esse é impossível, aí quem provou, quem fez isso e aquilo. Ele está falando de verdadeiramente de convertido. Mas nós sabemos que a igreja de Jesus ainda não é composta 100% de santos, de convertido. Porque tem os chamados, a gente tem respaldo bíblico para isso, e tem os escolhidos. É verdade. Na seleção brasileira eles chamam 22 homens e joga 11. Há uma seleção, há um chamamento. Marco diz isso, que há os chamados e há os escolhidos. Então, é por aí que a gente deve enveredar, é por aí, Santos. Então, a gente vê
verdadeiramente muitos, né, que por qualquer situação eles querem desistir, ele não quer mais, vou embora, não quero mais Jesus. Com pastor, com prefeito, com dirigente. Aí pastor não presta, dirigente não presta, né, dirigente da congregação não presta, e é melhor estar no mundo. Aí é difícil, uma pessoa dessa, é preciso fazer a visita, né, falar do amor de Jesus Cristo para ele e falar a verdade, como é que ele deve tomar sua posição, mas que não é fácil, né, ganhar uma pessoa dessa para que ele possa retornar para a casa paterna. Não é fácil, não é não? Não é fácil, não é fácil, porque dependendo do tempo que ele passou na igreja, ele absorveu alguma coisa, literalmente falando. Tudo que você disser para ele, ele diz que já conhece. Porém, ele não está no lugar que você está. Entende? Então, salvo não é quem conhece muito Bíblia. Se fosse por obra, é aquele que vive o pouco que conhece. Inclusive em Atos capítulo 10, sobre Cornélio, né? Sobre Cornélio. Aquela mensagem de Cornélio é uma passagem muito maravilhosa que verdadeiramente ele teve que ter um chamado verdadeiro da parte de Deus, que ele estava assim com a mente cauterizada, dizendo que estava sendo salvo daquela parte, daquele jeito. Era assim. Então, mas ele teve que ter uma chamada profunda da parte do Senhor, né? E que a gente vê um trabalhar de Deus, ele e a sua família ali, o Senhor salvando aquela família. E para definir isso aí, irmão Dorival, verdadeiramente o chamado de Deus na vida do homem, né, é que se resume o seguinte, de que as pessoas podem passar por qualquer circunstância, por qualquer situação, adversidade da vida, mas ele está ali, constante ali, firme, de qualquer situação que passa, mas Jesus Cristo é o mesmo na sua vida. Então, o senhor quer dizer isso, né? Que verdadeiramente, quando a pessoa aceita Cristo de verdade, ele desiste, ele não desiste. Não tem como ele desistir. Não desiste. Não tem como desistir, porque olhando para a perfeição do nosso Deus, parece até que Deus acerta com erros. É verdade. Quem acerta com erros são os homens inteligentes. Com certeza. Deus não acerta com erro. Com né? certeza, Ele concordo. nunca errou, ele não precisa. Eu estava vendo aqui, assim, será que mesmo assim ele é salvo? Com esse olhar apontando para uma não convenção, esse não é o papel da igreja de dizer que ele não é. Mas eu estou dizendo que ele não está aqui. Né? Que o papel da igreja não é esse, como disse nosso querido. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja é anúncio. Mas será que ele voltará? É provável que ele voltará se não houve uma verdadeira convenção. Aí é que ele tem que voltar. Porque um verdadeiro convertido dificilmente sairá. É verdade. Inclusive... Ele é membro, e membro não se arranca do corpo. É verdade, não se arranca do corpo. É a palavra. Talvez ele seja um congregado. É verdade. Né? A gente vê aquela mensagem lá do filho pródigo, por exemplo. Ele voltou por quê? Ele saiu, né? Foi lá, comeu as bolotas dos porcos. Ele voltou. Ele voltou. Agora, você vê, mas ele saiu. Ele desistiu. Mas voltou por quê? Porque ele não tinha outro caminho. Eu penso em mim assim, pelas Escrituras Sagradas, não tinha outro caminho para ele. Ele teria que voltar. Ele é membro e está inserido na figueira que tem o caule, que dá seiva. Ele tinha que voltar para morrer. É verdade. Ele por si só no alto se sustenta. Pois é. Ele é obrigado a voltar. Agora ele não volta se ele não for membro. Ele se sentiu tão sufocado que voltou para a casa do pai. Vai morrer, se não volta, morre. É verdade. Porque ele está inserido na figueira. Ele está lá, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E quando o pai recebe na casa dele, o nosso pai recebe com um abraço, recebe, ele faz uma recepção até melhor dos que já estão presentes lá. Porque ele é necessidade. Ele perdeu o que tinha. A seiva, resumindo tudo em uma seiva, a seiva que ele tinha em si, o mundo não dá. É verdade. E ele tem que dizer, eu quero voltar em qualquer condição, mas eu tenho que voltar para a família e me agarrar com meu pai.
que lá está a seiva que me alimenta. Glória a Deus. Né? Que são simbolismos apontando para o verdadeiro Deus. É verdade. Preciso voltar a todo custo. Né? E ele volta. É uma inquietação tão grande que termina ele voltando, né? Deus maravilhoso. Então, para a gente encerrar com esse último quesito aqui, com o nosso irmão Douglas, quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa permanecer servindo a Cristo para ser salvo, né? Em termos de salvação, a gente de início falando o tempo todo, sempre resumindo uma mesma posição, uma mesma resposta, né? Mas a gente é bom abordar esses quesitos assim, porque aí vem mais outros pontos diferentes, outros versículos diferentes, para que a gente verdadeiramente veja que o trabalhar de Deus é poder, é maravilhoso. E as pessoas que estão nos assistindo, eles vão realmente ver as maravilhas do Senhor, né? Concernente a este ponto aqui, irmão Douglas, quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa permanecer servindo a Cristo para ser salvo, né? Ou se ele precisa permanecer servindo a Cristo, ou ele sai da presença de Deus, né? E lá ele vai ser salvo, né? Como é que se resume, como é que o senhor tem a dizer sobre esse ponto, por favor, irmão Douglas? Diferentemente da Igreja Católica, eu quero dizer o seguinte: fora de Cristo não há salvação. É verdade. Né? O homem, quando ele aceita Cristo, pastor, como seu Salvador, após passar pela regeneração, pela justificação, não é? Podemos dizer assim, todo o kit, todo o pacote que Deus ele dá ao ser humano na salvação, para ele ser salvo, ele precisa sim continuar servindo a Cristo. Agora, com isso, eu quero dizer o seguinte: o ser humano, ele é imperfeito. É verdade. Ele é falho. Eu não estou querendo dizer que por ele estar servindo a Cristo, não é? Por ele estar na igreja, falhas não vão acontecer. Vão. Ele pode sim, em algum momento de sua vida, ir para o mundo. Mas como já foi falado, ele vai voltar. Ele vai voltar. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 3, eu sou adepto daquela ideia que é atribuída à visão calvinista, que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou adepto dessa frase, né? É mal interpretada por muitos aí fora, né? Como é que pode uma pessoa salva e vai para o mundo e faz isso, faz aquilo, baderna na bagunça e permanece sendo salvo? Como é que pode isso? Isso aí sim é antibíblico. É verdade. Isso não está nas Escrituras. Pois é. Mas observe só, pastor, o que diz Paulo em Efésios capítulo 1 e versículo 3 em diante. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Fomos chamados, pastor, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E essa palavra santo quer dizer o quê? Separado das coisas que o mundo oferece. Não separado do mundo, porque a gente não pode ficar separado do mundo. Isso. Estamos no mundo, porém, separado das coisas que o mundo oferece. Então, ser santo, aí, é preciso se santificar, é preciso ter uma diferença, né, nisso aí, né? A santificação, ela faz parte posso dizer, daquele pacote, daquele kit de salvação que Deus ele nos dá. A salvação, ela faz parte disso.
Entendi. Entendeu? Dessa santificação, de procurarmos estarmos nos santificando a cada dia, de sermos puros. É verdade. Diante dele. Foi para isso que nós fomos chamados. É verdade. Então, o homem, quando ele aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa, assim, estar enxertado na videira verdadeira, precisa estar em Cristo, porque ele é um membro, ele é um salvo, ele é um escolhido por Deus. Amém? Amém. E a gente vê, eu já vi situações, varões, que é o seguinte, de pessoas que muitas das vezes saem da igreja, né? Sai da igreja e fica sem quartel, fica sem igreja, ou seja, fica fora. A gente vê que uma coisa dessa daí não é muito certo, né? Porque quando ele fica sem um quartel, fica a voluntário no mundo, né? Será que ele saiu fora, né? Saiu da videira? Será que ele saiu da videira? Ou para ser enxertado na videira, ele precisa ir para um outro quartel, para a reunião dos santos, para ali estar sempre em comunhão com os irmãos? O apóstolo Paulo diz que nós temos que congregar. Pois é. Temos que estar em comunhão com os santos. Se uma pessoa, como o senhor bem falou, ele não tem uma congregação para quando ele possa adorar a Deus, né? Como uma pessoa dessa pode estar em comunhão com os irmãos? Com a sua igreja? A igreja que eu falo, a igreja de Cristo. Né? Como ele pode estar em comunhão se ele está fora? Ele permanece sendo crente, né? Aparentemente ele diz que está servindo ao Senhor, porém está fora. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu acho, minha assim, que certamente ele está fora. Tem alguma coisa errada nisso aí. Não é nem respaldando o que foi dito por uma determinada igreja que ele falou, que disse que não há salvação fora da igreja. E essa igreja falava de igreja, do prédio, universal. Porém nós somos igreja. Não é nem isso, é porque é contraditório. É contraditório, eu na condição de ovelha não tenho um aprisco. É verdade. É contraditório, não é uma das marcas de um salvo. Lembrando, sim, que não cabe a nós esse julgamento. A gente está falando pela palavra, não é uma das marcas. É verdade. Ninguém está julgando ninguém, mas Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Ninguém está julgando ninguém, mas Tiago diz não somente pela fé, e sim pelas obras. Oi, Tiago agora está na contramão? Não. Paulo falou de uma fé abstrata. Fé é um sentimento e é abstrato, não tem cor e nem tem cheiro. Tiago disse, agora eu quero ver tua fé pelas tuas obras. É verdade. Tiago agora falou de uma fé compacta, de uma fé concreta. É verdade. Faço obra não para me salvar, e sim porque sou salvo. Então, essa palavra aqui, se é preciso, como o senhor disse, a última, quando o homem aceita Jesus como seu salvador, ele precisa permanecer servindo. Não é nem que seja preciso, está na nova natureza dele. É verdade. Está na nova natureza dele. É preciso que ele faça, assim como o senhor falou, lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro olhou e disse, opa, se aconteceu com ele, que Pedro considerava um gentil, imagina comigo, já aconteceu o batismo no Espírito Santo? Meu Deus do céu. Não, está na natureza dele, não é que ele precise, mas ressaltando o que foi dito por ele, não é que a gente está 100%, porque a natureza humana ela vai paulatinamente, e eu ia interromper para dizer que a santificação não é um estado, é um caminhar. Salvação é um estado, mas santificação é um trabalhar. É um processo, ela é progressiva. É progressiva. É progressiva. Então, no caso de santificação, foi chamado antes da fundação do mundo. Então, o senhor pode nos esclarecer mais sobre esse versículo que o senhor leu, sobre, né, a questão de ser chamado antes da salvação, antes da fundação do mundo, né? E a santificação, o senhor pode nos esclarecer mais um pouco sobre isso aí? Que me parece que tinha mais uma substância nisso aí, da sua parte. Que maravilha. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, ele não está escrevendo para pecadores. Ele está escrevendo para crentes. É verdade. Para salvos. Glória a Deus. Não é? Então, Paulo, ele fundou essa igreja, podemos dizer, ele instruiu essa igreja com seus ensinamentos. E ele fala claramente, né, como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo. Então você observa que há uma escolha de Deus antes da fundação do mundo. Ele escolheu e elegeu, ou seja, ele foi eleito, né? Fala da eleição. Assim como também, como o Dosval falou logo no início, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não é? Então, há sempre um pré, não é? Um antes. Ele foi morto antes da fundação do mundo, em que termo assim? Podemos dizer assim, na mente de Deus, na presciência de Deus. Na presciência de Deus. Nos decretos de Deus. Entendi. Não é? Já estava um plano, não é? Um projeto. Não foi por acaso. É verdade. Podemos dizer, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. É verdade. Deus já sabia, não é? Mas já havia um projeto, um plano de salvação para os pecadores. Maravilha, é verdade. Antecipado. Então, que bênção. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, não só na carta de Efésios, mas também, como também em outras cartas, ele nos vai... Tem uma cantora que diz assim, a mão... Esqueci o nome da cantora, peço para decorar, mas ela disse, a mão que segurava o martelo era a mão de Deus. Isso até estarrece as pessoas, inclusive uns pentecostais radical, né? Mataram, outra coisa que me preocupa, mataram o Filho de Deus. Ninguém matou o Filho de Deus. Ninguém tem condição de matar o Filho de Deus. Ele disse que deu-se. Pois é, mas tem gente que diz, tem gente até que diz, mas ele não merecia aquilo, quem merecia era eu, né? Para que fizeram isso com ele? Oxalá se Deus não conhecesse tudo antecipadamente. E quando diz matar o Filho de Deus, assassinaram Jesus. Jesus não foi assassinado, né? Ninguém o pegou, né? Eu lembro que quando Pedro desembainha a espada e corta a orelha do Malcolm, e Jesus diz, Pedro, coloca de volta, que vai ter com que o ferro fere, com o mesmo ferro é ferido. E diz, olha, pensas tu, é lindo isso. Pensas tu, se eu não orasse a meu pai, é mais lindo ainda, né? Glória a Deus. Se eu orasse ao meu pai, ele não mandaria 12 legiões de anjo para me assistir. Mas, Pedro, mas como ficaria o que está escrito? Te acalma. Eu estou aqui passando um processo, obedecendo ao meu pai, por amor a ti. Que vai me negar daqui a pouco 3 vezes. Com a melhor das intenções. Quer dizer que Pedro estava querendo interromper o plano? Não pode. Só ressaltando, pastor. Terrível. Observe que... Com a melhor das intenções. É verdade. Pedro, ele diz em Atos 4 e 27... falando ainda que tudo estava num plano de Deus, não é? Num projeto de Deus, desde a fundação do mundo. Observe o que Pedro ele nos diz em Atos 4, 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Para quê? Para fazerem tudo o que tua mão e o teu decreto tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Tinha que ser feito. Glória a Deus. Tinha que ser feito. Glória a Deus. E quem determinou isso? O próprio Deus. O próprio Deus. E o plano de Deus não poderia, de maneira nenhuma, ser frustrado ou interrompido. Não é verdade? Glória a Deus. E, inclusive, né, o inimigo, ele se atravessou muitas das vezes na frente para querer atrapalhar. Inclusive, no deserto, né, o inimigo ali com aquelas palavras para ver se ver se o plano ali seria anulado. Mas o nosso Deus é soberano, né? Que bênção, né? Vocês têm mais alguma coisa assim a falar sobre o assunto, né? O que é que vocês têm a falar sobre o mesmo assunto? Em cima da sua fala, esse plano que seria anulado, a gente sabe que o maior ilusionista do mundo é o diabo, né?
Ele disse que vai fazer maravilha, vai cair fogo do céu. É o maior ilusionista do mundo. E ele sempre, desde o início, bem apropriado esse início que o senhor falou, e nós sabemos de que início, desde o início ele quis descredenciar. Ele sempre quis descredenciar o que Deus disse. É verdade. Né? A gente tem, né, realmente sobre a doutrina do pecado, a doutrina, a batalha, tipo a batalha espiritual, que em termos desse ponto aí, um outro assunto, né, concernente ao inimigo da nossa alma de início, né, É verdade. até hoje, pelas escrituras sagradas, o que tem Deus planejado para o inimigo, né? Mas a gente, no plano de salvação, sei que é maravilha Deus assim ter escolhido o seu filho, né? Já tinha planejado tudo, já sabia que verdadeiramente iria acontecer tudo isso, e é maravilha aos olhos de Deus. Então, as considerações finais, né, do nosso amado irmão Douglas, o vice-presidente da Conferência Crescendo em Cristo, né? As últimas considerações finais dele, por favor. Amém. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, ao pastor Valdeci, em participar desse programa. Espero que nós tenhamos esclarecido, né, alguns pontos, algumas perguntas, alguns assuntos. Creio que mais oportunidade teremos de estarmos aqui para continuarmos com demais temas. E que Deus continue nos ajudando, abençoando. E Deus continue abençoando o nosso pastor, né, que teve essa confiança, né, de nos trazermos aqui para realizar esse trabalho. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando e abençoando o programa. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. As considerações finais do nosso amado irmão Dorival Diogo, né, o presidente da Conferência Crescendo em Cristo. Pois não? Pois não, Santo. Olha, é benção, né? Como disse o nosso irmão Douglas. Primeiramente, nós agradecemos a Deus, né, por estarmos aqui. Agradecemos ao pastor Valdeci, né? Está aqui o nosso pastor Valdeci com esse programa maravilhoso aí, ó, programa Experiência de Vida com o pastor Valdeci Bernardo, né? Nome bonito. Então, nome de pastor, né? Então, a gente agradece, é do fundo do coração, viu? É de coração, como irmão que somos, atrelados na pessoa de Jesus Cristo que estamos aqui. Não é acaso, não estamos aqui por acaso. E nós agradecemos a Deus, esperamos também que a gente tenha contribuído de alguma forma, que é para isso que Deus nos levanta, para que a gente vá semear. E isso sim, aqui é o celeiro, é um celeiro. Esse é um programa, essa é uma gravação, esse é um audiovisual, esse é um celeiro, vai se cumprir aquilo que já foi dito, que alcançaria os confins da terra de uma maneira ou de outra. Então, nós agradecemos a Deus. Se tem alguém que ganhou muito com isso aqui, fomos nós. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando o Senhor e os seus. E vocês também podem falar um pouco sobre a conferência Crescendo em Cristo, a programação, pois não, o presidente ou vice, por favor. A nossa conferência Crescendo em Cristo, muito bom, e nós agradecemos para o senhor mencionar, né? É um trabalho, como o senhor já viu, já teve na sua igreja, é um trabalho, nós contamos a história da igreja, né? Nós contamos toda essa luta, todo esse desenrolar, todo esse 2000 e poucos anos de história da igreja. Falamos dos concílios da igreja, de todas as igrejas. A igreja que nós já falamos aqui, que começa a fugir da igreja dos apóstolos. É verdade. Né? A gente fala dessa igreja, nós falamos dos concílios, como eu já disse, nós falamos dos mártires da igreja, dos santos e Glória dos seculares. Né? Nós falamos dos mártires do Coliseu. Nós falamos da história da igreja em cada país. Né? Aqui mesmo, falamos da história da igreja que aqui chegou, lá no estado do Belém, falamos dos Anabatistas, falamos da igreja luterana, falamos do século XVI, onde nós saímos como um protestante, né? Mas nós falamos também da igreja ortodoxa grega, que enveredou em 1054 antes de nós. Essa igreja saiu da igreja católica apostólica romana e enveredou para Constantinopla. E lá está, e nós conhecemos já essa igreja por aqui, são nossos irmãos do Oriente, né?
Conhecemos alguns desses irmãos e é muito maravilhoso quando você pega agora aqui Efésios capítulo 1 e você começa a ler, a Bíblia dele é igual, e a exegese que ele faz desse texto que eu faço como ocidental, porque o senhor sabe melhor que eu que a nossa teologia ela é tufada. Porque chegamos aqui com a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana nunca anunciou o Evangelho para ninguém. Ela impôs o Evangelho. E é o seguinte, ou crê ou morre. Tá certo? Diferente do Evangelho de Jesus Cristo, que é anúncio. Ninguém nunca morreu desde o Éden. Ninguém nunca morreu fisicamente por não aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, a morte é espiritual, né? Então, nós pregamos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que nasce lá desde o Éden. Porque Deus disse, se desobedecer, morre. Mas, no entanto, fisicamente ele não morreu. Mas nós sabemos de que morte Deus estava falando. Então, essa é a nossa conferência Crescendo em Cristo. E estamos enveredando, né? Estamos trabalhando por aqui, já fomos para o interior, né? Já fomos 2 ou 3 vezes para o interior, para a cidade de Jaqueira, fomos em outra cidade, São Benedito do Sul, e agora, em janeiro, no dia 16 de janeiro do ano que vai vir, 2016, nós estaremos em uma igreja que eu posso tomar a liberdade de dizer o nome, que é a Igreja Assembleia de Deus Pedra Angular. Esqueci o nome do pastor, presidente de lá. E no mesmo janeiro, sem data marcada, nós vamos voltar a Jaqueira para a igreja pentecostal, nova pentecostal da missão com o pastor João. E obrigado. Que maravilha, né? Então, o nosso amado irmão Dorival, assim, passando a programação, falando acerca da conferência Crescendo em Cristo. Que maravilha, queremos agradecer de coração por ter atendido esse convite, né? Para estar aqui no estúdio da TV Canaã, a sua TV online. Que Deus continue abençoando aos dois, que a gente vai realmente abordar aqui vários temas para falar sobre o amor de Jesus Cristo, o que está escrito no livro santo sagrado, né? Que as pessoas realmente, muitas, precisam ouvir, né? O que está escrito verdadeiramente nas Escrituras, porque há uma decadência muito grande no meio da igreja, muitas das vezes, das pessoas não têm interesse de ler Bíblia, né? Então eles querem ouvir, né? E muitos vão se interessar a pesquisar sobre o assunto, e eu quero agradecer de coração mesmo ao nosso amado irmão Dorival e o nosso amado irmão Douglas. Que Deus continue abençoando no nome de Jesus, e até o próximo programa, que assim Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.